dia. Jesus te abençoe. Jesus te fortaleça. Jesus te conceda graça. E que o Espírito dele seja sobre sua vida hoje. Que tenha coisas lindas e coisas maravilhosas na sua vida. Que as mãos poderosas dele sejam sobre você, seja sobre sua família. Aleluia, glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos. Cante comigo. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, 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 para sempre, amém. Ó Deus, nós estamos aqui nessa manhã para glorificar ao Senhor, para exaltar ao Senhor e para engrandecer a Ti, Senhor. Por isso que nós cantamos isso, Senhor, porque dele e para Ele são todas as coisas, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo. É para o Senhor que são feitas todas as coisas, Senhor Jesus. E nós te bendizemos, e nós te enaltecemos, e nós te engrandecemos, Senhor. Muito obrigado pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor e pela fidelidade do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom dia. Que Deus possa estar nos abençoando nesse dia. Que esse dia seja um dia de grandes vitórias, de grandes bênçãos na nossa família, especialmente. Que Deus possa fazer coisas lindas e coisas poderosas. Eu quero orar aqui pela sua família, pela minha família. De manhã, às vezes, você me vê coçando assim o nariz, né? É porque de manhã sempre eu tenho um pouco de alergia, sabe? Eu fico assim com o nariz assim, mas toda manhã é isso. Talvez você que não está acostumado, acha que eu estou gripado, alguma coisa assim, não, mas não. Isso aí eu estou acostumado. Eu já nem falo mais porque eu já estou acostumado com isso, mas aí eu senti de falar isso aqui com você hoje, que talvez você tenha percebido isso, né? Mas
eu fico... Minha respiração na manhã ela é um pouco ruim, mas eu já acostumei já. Para mim é super normal já. E desde criança que é assim. Mas passa um pouquinho, daqui uns minutinhos, talvez até no final da live ela já está melhor já, né? Isso é normal. Mas que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer, nos abençoar de forma tremenda aqui, e que esses momentos sejam momentos de grandes vitórias. Amém? Já vou orar aqui agora. Eu quero orar para que Deus venha fazer a obra, para que Deus venha manifestar o poder dele, as virtudes dele, a glória dele aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor esses momentos aqui, que esses momentos sejam momentos de grande êxito, Senhor, que o Senhor possa tomar os sentimentos de cada uma dessas pessoas que se fazem presente aqui, que o Senhor, Pai, tira a tristeza, a depressão, a angústia, o desestímulo, ó Pai, o desânimo, o Senhor tira e o Senhor coloca alegria, coloca fogo, fogo do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, Pai. É isso que nós precisamos nesse dia de hoje. Para começar esse dia de hoje, a gente precisa aquecer, meu Pai, e nós precisamos nos aquecer com o fogo do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo possa superabundar em nossas vidas, possa nos encher, possa nos transbordar, que as pessoas, quando olharem para nós, Pai, hoje, elas possam ver as virtudes e a glória do Senhor sobre nós, o poder do Senhor possa ser sobre nós, as mãos do Senhor sejam sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe. Em nome de Jesus, nos fortaleça, Pai. Nos dê alegria. Pai, a Tua palavra nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Meu Deus, então que nós possamos ter essa alegria, essa força nesse dia de hoje. Todas as pessoas, Pai, que estiverem nesta live, nessa devocional, que elas sejam abençoadas, que elas sejam cheias do poder e da glória do Espírito Santo. Eu ministro sobre a sua vida, eu ministro sobre o seu lar, eu ministro sobre a sua casa. Que a paz do Senhor possa entrar na sua vida, que seja um dia de bênção lá no seu trabalho, que você seja produtivo, que todo incidente, todo acidente e todo mal que queira vir sobre a sua vida, que todo mal que queira vir sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Nós estamos aqui declarando que esse dia é um dia de provisão, esse dia é um dia de bênção, esse dia é um dia de fortalecimento espiritual em Deus, e que grandes coisas aconteçam na sua vida. Em nome de Jesus, sejas tu abençoado. Nenhum mal, todos os planos dos demônios sobre sua esposa, sobre seus filhos, sobre sua saúde, todas as forças do mal que queiram agir sobre a sua vida, nós estamos declarando repreendidos agora. Todo mal que queira vir sobre seu marido, sobre seu filho, sobre sua filha, sobre sua esposa, sobre sua mãe, sobre seu pai, nós estamos destruindo, nós estamos anulando, estamos desfazendo agora. É pelo poder do nome de Jesus que nós declaramos frustrados as forças do mal. Em nome de Jesus, se você concorda comigo, vai dizendo amém. Em nome de Jesus, vai levantando sua mão, vai desfazendo as forças do mal, essas forças que querem, né, nos jogar para baixo, que queiram nos bloquear, estão repreendidas pelo poder da fé, pelo poder do nome de Jesus. Eu estou declarando que esse dia vai ser um dia de vitória na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, na sua célula, na sua igreja. Em nome de Jesus, nós estamos declarando a vitória do Senhor e a nossa força. Aleluia, glória a Deus. Amém, querido? Irmãos, hoje eu quero aqui compartilhar uma palavra pequena com vocês e depois a gente ora mais um pouco, tá? E essa palavra está lá no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo nos fala sobre algo interessante, né? Nos fala sobre Paulo, né? Preocupado ali com seu discípulo Timóteo e com as pessoas que estavam à volta dele. Ele começa a escrever algumas cartas
recomendando a ele que tomasse cuidado, que vigiasse. Então, essa é a palavra que saiu hoje aqui, e da mesma forma eu creio que Deus também, Ele quer que eu e você, e que a nossa igreja, as pessoas que estão à nossa volta, também tomem cuidado, amém? E deixa eu baixar aqui um pouquinho aqui esse fundo musical aqui. E o cuidado que o apóstolo Paulo queria que Timóteo tivesse era com as doutrinas que estavam vindo, com os conceitos que estavam vindo de pessoas que poderiam enfraquecer a igreja. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nesses últimos dias, que são os dias que a gente vive, existem muitas doutrinas, muitos pensamentos errados, e o evangelho ele é bem simples. Então a gente não pode sair da simplicidade do evangelho. E ele começa aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Fala assim: como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então, ele já começa falando que existiam algumas pessoas que estavam ensinando outras doutrinas. Ele falava uma coisa, outras pessoas falavam outra coisa, outra doutrina. E ele diz assim: ó, nem se deem as fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Então, muitas pessoas ficavam se apegando a coisas que não edificam em nada, sabe? Pessoas que ficavam se apegando a genealogias, a fábulas, a questões que não edificavam, que não produziam, que não mudavam o caráter e a personalidade da pessoa. Questões simplesmente, meramente religiosas, que não é bênção, amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa que quer pegar você numa discussão, que quer ficar discutindo com você, simplesmente por discutir. E aqui nos fala no versículo 6, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, vãs, né? Desprezíveis contendas, fica só discutindo algumas coisas da Bíblia, mas que não tem nenhum tipo de edificação. Então, Paulo ele estava muito preocupado com Timóteo, né, com as pessoas que estavam à volta de Timóteo, que elas estavam pregando um outro evangelho, falando sobre outras doutrinas, se preocupando com coisas que não tinham importância, que não precisavam se preocupar. E aí ele escreve então essa primeira carta para Timóteo, né? E aqui no versículo 5 ele fala: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e a saber, é Jesus Cristo, o homem. Amém? Então, as pessoas elas estavam colocando outras coisas, né? E ele falou assim: olha, gente, o evangelho é muito simples. Existe apenas um Deus, porque eles tinham várias mitologias, né? E eles tinham vários deuses também, vários ídolos, né? E Deus, então, Paulo usando agora Deus usando Paulo agora para falar para Timóteo, fala assim: olha, só existe um único Deus e só um único mediador entre Deus e nós, que é Jesus Cristo, aquele que veio como homem, né? Então esse versículo aqui é um versículo chave para o evangelismo. Talvez você vai usar esse evangelismo, esse versículo hoje no evangelismo que você vai fazer, né? Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, certo? Então Paulo fala com Timóteo: olha, Timóteo, tem muitas pessoas aí com muitas fábulas, se preocupando com tantas coisas. Uma coisa é importante se preocupar, que existe apenas um Deus e apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, se a gente analisar este versículo, a gente vai simplificar muito o evangelho, né? As pessoas colocam tantas coisas. Você vê, por exemplo, os muçulmanos, né, que colocam Maomé como intercessor. Você vê outras igrejas que colocam tantas outras pessoas para interceder, mas, querido, a Bíblia é muito simples. Só existe um que pode interceder, e este um é Jesus Cristo. Amém? Então, muitas vezes a gente complica muitas coisas que não devemos complicar. E o que Paulo estava fazendo aqui com Timóteo Timóteo, o evangelho é simples. Só existe um intercessor, que é Jesus Cristo, tá? Que passar disso aí é maldição. E aqui
no capítulo 4, né? No capítulo 4, olha aqui, diz assim, olha, mas, 1 Timóteo 4, mas o Espírito, o que Espírito? O Espírito aqui está com letra maiúscula, o Espírito Santo, né? Expressamente diz, ali ele estava tendo uma revelação, falando com Timóteo, escrevendo ali a carta para Timóteo, ele fala, ó, o Espírito de Deus, ele está me dizendo isso, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Então, ele fala sobre esses espíritos enganadores, e os espíritos enganadores, como a palavra enganador já fala, é enganador. Ele vem como uma forma de quem é verdadeiro, né? Ele vem como uma forma de piedade, como uma forma de justiça, mas é um espírito de engano. Às vezes eu conto algumas histórias de situações que eu já vivi no Evangelho dessa maneira, de pessoas que vinham e que pareciam ser pessoas de Deus, mas eram pessoas que pregavam o Evangelho de engano. Então existem muitas igrejas, e eu não estou aqui para falar mal de igreja, viu, gente? O meu propósito não é esse, mas foi o que saiu aqui hoje, então eu tenho que falar o que saiu. Então, muitas vezes, a gente tem que ter uma anteninha, né? A anteninha do Espírito Santo. Quando existe ali um vento de maus doutrinas, maus ensinamentos, a gente tem que estar ligado, né? A gente tem que ter essa anteninha, ela tem que acionar e a gente tem que detectar, e a gente tem que entender que aquilo ali não é de Deus. Às vezes pode vir um profeta te entregar uma revelação, que às vezes pode até ser de Deus e outras coisas não ser de Deus, por isso que Paulo fala em outro momento, ele fala assim, olha, não despreze as profecias, escuta tudo e retenha o que for bom. Então a gente precisa ficar bastante atento às doutrinas que têm surgido nesses últimos tempos. Paulo, ele já estava falando agora, desses tempos que nós estamos vivendo agora. Ele fala, nos últimos tempos, o Espírito de Deus me diz que expressamente haverá de aparecer muitos falsos ensinamentos. Ele fala assim, ó, muitos apostatarão da fé. Amém? O que é apostatar da fé? É desviar-se da fé. Muitos que estão agora, ó, firmes com o Senhor, vão vir doutrinas, vão vir pensamentos que não são de Deus e vão fazer com que essas pessoas então se afastem. Amém? Então fique atento. Existem muitas pessoas que têm um coração bom, um coração até voltado para Deus, mas estão, infelizmente, ensinando coisas que não são de Deus. Você fala assim, poxa, mas a pessoa é tão piedosa, a pessoa é tão... Existe muito isso, irmãos. Pessoas piedosas, pessoas que amam a Deus, mas infelizmente ensinam coisas que não são de Deus. Por quê? Porque Oséias nos fala, né, que por falta de entendimento, muitas pessoas vão perecer. A pessoa não tem o entendimento devido, então ensina coisas erradas, né? Então a Bíblia nos fala sobre as imagens de esculturas, sobre os ídolos, que são ensinamentos que não glorificam a Deus. Então isso precisa ser ensinado, isso precisa ser dito, irmãos. E muitos de nós às vezes ficamos com vergonha, com medo de falar esse tipo de coisa, mas são verdades que precisam ser ditas. Então, falsos ensinamentos. E você percebe aqui, olha, quando Paulo fala, aqui 1 Timóteo 4:2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, eles falam mentiras e acreditam que essas mentiras são verdades, porque eles são hipócritas, porque eles já cauterizaram. Eu falei domingo agora sobre o que é cauterizar. Cauterizar é ter a mente amortecida, ela não recebe agora as informações do Espírito Santo. Isso é ter uma mente cauterizada. E a Bíblia aqui, Paulo fala aqui a Timóteo, que nos últimos tempos muitas pessoas vão ter a mente cauterizada e elas vão ensinar mentiras mesmo, literalmente são mentiras. E isso é uma realidade, irmãos. Muitas pessoas e muitas igrejas, eu não estou falando de igrejas de outras denominações, igrejas evangélicas, irmãos. Estou falando de ensinamentos de pessoas evangélicas. A gente, no domingo agora mesmo, nós
A igreja de Laodiceia era uma igreja evangélica, era uma igreja que se intitulava como cristãos, e eles falavam que eles eram autossuficientes, não precisavam de nada, e Deus falou com eles, falou assim: olha, vocês estão cegos, vocês estão nus, vocês estão sem a graça de Deus, sem o favor imerecido de Deus, vocês precisam de Deus, vocês precisam se arrepender. E isso estava falando para uma igreja. Por quê? Porque elas estavam com a mente cauterizada, ensinando ensinamentos que não eram de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, sabe, irmãos? Eu teve uma época que eu ia muito ao monte. Eu ia muito no monte, lá no Monte Palmares, aqui perto, até perto de casa, relativamente perto, né? E eu vi tantas coisas, irmãos, tantas coisas que não estão relatadas na Bíblia, tá? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com ensinamentos de pessoas que têm uma aparência de Deus, mas não são de Deus. Então, eu não quero aqui entrar em detalhes, né? Porque tem coisas, irmãos, que são de demônios, mas tem coisas que são da emoção, né? Então, a gente não pode atribuir uma emoção a demônios, né? Tem pessoas que às vezes elas têm alguns tipos de gestos, de atos, né? Os irmãos sabem do que eu estou falando, e a gente fala assim: não é demônio, não é demônio, aquilo ali é a pessoa mesmo, ela acha bonito aquilo ali, aquela maneira de ser, né? E tem outras que são demônios, e já tem outras que são de Deus. Então a gente tem que ter discernimento de espírito. Nós, numa dessas lives aqui também, a gente falou sobre os dons, os 9 dons do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. E um dom que é muito negligenciado é o dom do discernimento de espírito. A gente precisa discernir os espíritos. O que é discernir? É você saber o que é. Você entender se aquele espírito ali é do homem, se é do demônio ou se é de Deus. Tem sonhos que são sonhos naturais, tem sonhos que são espirituais, sendo que tem sonhos que dentro dessa parte espiritual ela pode ser de Deus ou pode ser do demônio. Então a gente tem que ter discernimento. E Paulo aqui ele fala com Timóteo: Timóteo, o que você tem que fazer é você ficar atento, porque nos últimos dias haverá muitas falsas doutrinas. Timóteo, né? Paulo fala com Timóteo isso. Ele está, na verdade, falando com a gente, comigo aqui, olha, no século 21 é o século que nós estamos, né? E ele fala: pela hipocrisia de homens, tem uns que são displicentes, outros são hipócritas, né? E olha para você ver as doutrinas que Paulo já falava mais de 20 séculos atrás, que haveria de acontecer nesse tempo agora. Olha para você ver, diz aqui, olha, proibindo o casamento, não é? Tem doutrinas que proíbem o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Então, quando você vê uma igreja que ela fica proibindo muito as coisas, irmãos, como, por exemplo, alimentos que Deus criou para a gente. Ah, não pode comer isso porque por causa disso, por causa daquilo, isso aqui é alimento impuro, né? Irmãos, Jesus, quando ele morreu, no Velho Testamento, sim, tinha os alimentos que você não podia, os animais, né? Que você não podia comer determinados tipos de animais. Os animais que tinham as unhas fendidas, por exemplo, fendidas e cortadas aqui, ó, como porco, por exemplo, né? Antigamente não podia comer carne de porco, né? E Paulo ele já fala assim: comer de tudo que se vende no açougue, ou seja, numa alusão a qualquer coisa, desde que esteja consagrado, desde que você apresente isso para Deus. Então a gente precisa ter muito discernimento, que se você vê uma doutrina que proíbe determinados alimentos, que Deus criou, irmãos, Deus criou. Tem pessoas, por exemplo, que não comem carne porque acham que é pecado comer carne, irmãos. Sendo que a Bíblia fala que Deus criou, aqui mesmo, esse aqui é um texto disso, de vários que falam que a gente pode comer e deve comer aqui, ó, que é proibindo manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Ou seja, aqueles alimentos ali são para você festejar, você adorar, você celebrar
né? A comunhão, quando você está ali junto com os irmãos. Então, para isso que foram criados determinados alimentos, amém? Determinados manjares, determinados animais também, amém? Então, eu vejo muitos falsos ensinamentos sobre isso aí, pessoas que não têm entendimento, aí chega um outro e fala assim, olha, não pode comer carne, não pode matar determinado animal. Deus, irmãos, animal não tem alma. É lógico que é um animal que tem sentimento, né? Tem sentimento, a gente deve tratar bem os animais, mas não me pergunte o porquê, mas Deus criou os animais para nós comermos. Não me pergunte o porquê. O Éder, eu não tenho coragem de matar um animal. Não tenho. Mas Deus criou os animais para nós comermos. Amém, irmãos? Evidentemente que não são todos os animais que as carnes são boas para serem comidas. Mas, né, eu, por exemplo, eu gosto muito de um frango, de um peixe. Eu gosto muito de uma carne, irmãos. Amém? E aqui a Bíblia nos fala, nos dá permissão para isso. Nós precisamos entender isso, irmão. Nós não podemos ser levados por falsos ventos de doutrinas. Sabe lá o motivo pelo qual Deus está me permitindo falar isso aqui. Amém? Mas eu acredito que vai alcançar alguma pessoa. Então, o que muitas vezes nós precisamos ter, irmãos, é uma coisa chamada discernimento. Aqui ele nos fala que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, desviarão-se da fé por dar ouvidos a espíritos enganadores, pessoas que se intitulam verdadeiras, mas são hipócritas, são mentirosas, são falsas, né? Se você olhar, irmãos, muitas pessoas que estão lá na feitiçaria, e a feitiçaria, a Bíblia condena a feitiçaria, muitas dessas pessoas que estão lá escrevem até os nossos nomes lá na feitiçaria, que se chama de macumba, né? Apesar de que macumba não tem esse nome na Bíblia, essas pessoas estão ali com boa vontade, com sinceridade no coração. São pessoas que estão achando que estão fazendo bem, né? E se você falar com ela que você não está fazendo bem, elas vão achar ruim com você, porque elas estão sinceras. Mas muitas pessoas que são sinceras, elas vão para o inferno com a sinceridade delas. Por quê? Porque não tem a verdade. Então, a verdade, irmãos, está aqui, inserida dentro da palavra de Deus. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras, conforme Jesus falou. Porque nós cuidamos ter aqui, nessas Escrituras, a vida eterna. Entende o que tem aqui dentro? Tem a vida eterna. Amém, irmãos? Então aqui, olha, no versículo 3, 1 Timóteo 6, 3, diz assim, olha, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados de verdade. Olha para você ver o que Paulo fala com Timóteo. Pessoas que são corruptas de entendimento, né? Elas estão ali pregando a palavra, que seria, vamos dizer assim, a palavra de Deus, mas na verdade elas são corruptas, elas não têm entendimento, elas são sujas. Quando fala em corrupção na Bíblia, fala sobre sujeira, né? Elas são corruptas de entendimento, cuidando que a piedade, ou seja, a fé, né? A misericórdia, seja causa de ganho. Aparte-se, ou seja, afaste-se de tais pessoas. Eu vou traduzir aqui para você o que Paulo fala, que existem muitas pessoas com má fé, pessoas corruptas de entendimento, que acham que a piedade, que o evangelho é para ganhar dinheiro. São doutrinas, amém, que infelizmente está sendo disseminada em toda a terra. E olha o que Paulo fala, afaste-se dessas pessoas. Afaste-se, irmãos, não sou eu. Versículo 5, 1 Timóteo 6, 5, nos fala sobre homens corruptos de entendimento e privados da verdade, ou seja, eles não conhecem a verdade, acham que conhecem, mas não conhecem a verdade, né? Cuidando que a piedade, ou seja, a igreja, a fé, né? Seja causa de ganho.
afaste-se destas pessoas. É isso que Paulo recomenda. Então, querido, nós precisamos... Aqui, olha, ele ainda fala aqui, olha, porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ele não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Amém? O dinheiro, querido, ele pode ser uma bênção na sua vida. E pode ser. Ele é uma bênção na vida de muitas pessoas. Como ele é também uma maldição. Porque aqui ele nos fala, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Viu? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, nos fala sobre isso. E eu quero terminar aqui, que já está ficando, né, avançado aqui, que eu quero fazer uma oração aqui ainda. Eu quero terminar falando para você aqui, ó, no versículo 17 de 1 Timóteo, capítulo 6. Fala assim, ó, manda os ricos deste mundo que não sejam altivos. Ou seja, não é proibido ser rico. Ele fala assim, olha, manda os ricos que não sejam altivos, que não sejam soberbos, que se acham, como a igreja de Laodiceia se achava. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas usufruirmos, né? O gozarmos, que está escrito aqui. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ou seja, que sejam pessoas que se comunicam com as pessoas. Não é pelo fato delas serem ricas que elas vão se afastar das pessoas, mas que elas se comuniquem. Então, ele foi bem claro, olha, não é proibido ser rico, mas só que as pessoas que são ricas, elas precisam tomar cuidado. Elas precisam ser pessoas sociáveis, elas precisam tratar bem as pessoas, elas não podem ser soberbas. Então, nesse ensinamento de hoje, o Senhor está nos advertindo a tomar cuidado com determinadas religiões. Viu? Se você conhece alguém que está se enveredando por um caminho tortuoso, e ele fala sobre muitas coisas, sobre idolatria, ele falou sobre falsos ensinamentos, ele falou sobre pessoas que usufruem da piedade para ganhar dinheiro. São muitas coisas que a gente vê e a gente tem que ter o discernimento de espírito para a gente não cair numa roubada. Existem muitas falsas igrejas que se intitulam como igrejas evangélicas, tem muitos irmãos que vão atrás de profeta, e muitas vezes os profetas nem têm profecia para dar, e eles, pelo fato de estarem ali pressionados, que eles sabem que os irmãos vão ali para receber profecia, às vezes eles são pressionados pela carne a entregar uma revelação que não é uma revelação de Deus. Jeremias fala da revelação do ventre, da barriga, uma revelação que não tem nada a ver com Deus, e ele entrega aquilo ali na emoção. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Toma muito cuidado, irmãos, com igrejas que você vai nessa igreja e ali eles começam a falar identidade. Esses dias agora eu vi na internet, eu vi o rapaz a identidade da pessoa. Irmão, toma cuidado, né? Você tem que tomar cuidado. Não estou falando que Deus não possa revelar a identidade, não, mas você tem que entender os motivos para que Deus vai revelar uma identidade, irmãos. Você tem que ter discernimento de espírito. Amém? Olha, eu estou falando isso para você porque eu já fui muito inocente na fé, né? Você não pode ser incrédulo, você tem que crer. Deus fala, Deus, o fogo do Espírito Santo, ele vem, ele traz revelações, ele pode trazer revelação todos os dias, mas a Bíblia nos fala que existem muitos falsos ensinamentos, muitas falsas revelações, muitos falsos sonhos. Então a gente precisa ficar atento, irmãos, porque uma das maiores estratégias de Satanás é fazer com que falsos ensinamentos venham sobre a igreja. Amém? Então, fica norteado com a palavra de Deus. Tudo que vai fora da palavra de Deus, querido, fique atento. Pode ser que nesses próximos dias vai vir pessoas para te chamar para igrejas que têm ensinamentos estranhos. Então, fique ligado. Eu não estou falando que eu sou melhor, que a torre de oração é melhor, que a nossa igreja é melhor do que as outras, não. Existem muitas igrejas que pregam a verdade, mas fique atento com a verdade, querido. Aliás, uma coisa que eu quero aconselhar você, evite
ficar indo em igrejas diferentes. Evite, porque isso não edifica, isso traz confusão. Você vai numa igreja e a pessoa fala assim, olha, eu vou fazer uma campanha, pegar terra lá do monte. É errado pegar terra do monte? Não sei. Se ela tiver uma palavra de Deus, amém. Mas isso não pode virar uma doutrina. Muitas pessoas estão pegando atos proféticos e transformando esses atos proféticos em doutrinas, irmão. Então existem muitos maus ensinamentos, falsos ensinamentos que estão se disseminando aí. Paulo aqui há 20 séculos atrás, ele já previa isso, ele já advertia Timóteo, falando assim, ó, cuidado, nos últimos dias muitos apostatarão da fé, se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Para terminar aqui, eu quero te falar, irmãos, que Satanás, ele não vai vir com uma capa vermelha, com um garfo tridente, com os 2 dentes aparecendo, não. Ele não vai vir com chifre, não. Ele vai vir em forma de anjo de luz. Paulo fala lá aos Coríntios, ele vai vir em forma de anjo de luz. Então, tem muitos demônios que vêm entregar revelação, que vêm entregar isso ou aquilo. Deus revela, irmãos. Entenda que eu não estou falando contra a revelação, não. Deus é Deus que revela, Deus é Deus que mostra, Deus é Deus que dá sonhos, Deus é Deus do sobrenatural. Mas nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes, muitas igrejas têm se dividido por falsos ensinamentos. Então fique ligado, fique de olho, fique com discernimento de espírito para você não cair em nenhuma roubada. Amém? Nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Vou colocar aqui um fundo musical aqui para nós. E eu quero pedir a Deus para que Deus possa nos encher o nosso coração de discernimento, de sabedoria e de graça, e que o nome dele seja exaltado, o nome dele seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu coloco diante do Senhor a nossa vida, a vida de cada uma dessas pessoas que já estão aqui, as que haverão de estar, de fazer parte dessa devocional, que o Espírito do Senhor se mobilize de forma intensa e sobrenatural. Papai, eu estou te pedindo que o Senhor nos dê discernimento, Senhor, porque assim como Paulo falou com Timóteo, muitos dos últimos tempos apostatariam da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores, mas que essas forças do mal, elas não prosperem. Eu particularmente oro aqui pela torre de oração, mas se você faz parte de uma outra igreja, ore pela sua igreja, pelos membros da sua igreja, para aquelas pessoas que fazem parte ali do seu habitat, que em nome de Jesus, que essas forças, esses demônios, essas heresias, elas não prosperem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Toda religiosidade, todos os falsos ensinamentos, todos os falsos profetas, em nome de Jesus, eu estou anulando agora, Pai. Eu não sei o motivo pelo qual o Senhor está nos mostrando isso, mas em nome de Jesus, se essa pessoa a qual participa dessa devocional, de alguma forma, meu Deus, essa pessoa teve acesso a essa palavra, essa mensagem, eu lhe peço, Pai, que o Senhor livre essa pessoa de falsos ensinamentos, de falsas doutrinas, de falsas igrejas, de falsos apóstolos, de falsos profetas. Em nome de Jesus Cristo, eu estou ordenando agora que esse espírito de heresia, ele saia do nosso meio, que ele seja desfeito, que ele não prospere, e que o teu nome, Senhor, seja exaltado, que o teu nome seja glorificado no meio do teu povo. Em nome de Jesus, querido, eu lhe peço que você coloque a mão no seu coração, se você puder, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que o poder de Deus seja sobre sua vida, que as mãos poderosas de Deus seja sobre sua vida. Esse dia de hoje vai ser um dia de vitória na sua vida, de vitória no seu lar, de vitória no seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha. Em nome de Jesus, você vai produzir bem lá no seu trabalho. Esse dia vai ser um dia produtivo. Eu estou ministrando isso na sua vida, sua família, e as forças do inimigo, elas não prosperarão sobre você. Esse espírito da ira, da mentira, do engano, da doença, em nome de Jesus, ele não vai prosperar sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu estou declarando agora a sua vitória nesse dia, em nome de Jesus. Se você concorda, você diga amém e amém. E se possível for, você compartilha aí essa devocional com alguém, especialmente alguém que está dentro desse perfil que nós falamos,
e amanhã nós estaremos aqui novamente. Amém? Que Jesus te abençoe, que Jesus te dê um ótimo dia na paz do Senhor. Fique com Deus. Amém. E glória ao Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor.